A gente vai continuar falando sobre esse assunto, sobre o 5º dia de buscas pelo submarino, sobre o encerramento do prazo, a previsão, a estimativa de oxigênio para os passageiros daquela embarcação, que acabou agora às 7 horas da manhã. Por isso, vamos conversar com o engenheiro Gerardo Portela, especialista em gerenciamento de riscos e segurança. Tudo bem com o senhor? Muito bom dia. Mais uma vez, muito obrigado pela atenção aqui com a CNN. Bom dia, Rafael, todos aqueles que nos acompanham pela CNN Brasil. Bom, 96 horas de oxigênio, se a gente levar o pé da letra, acabou agora, às 7 horas da manhã. Claro que pode ter acabado antes, pode demorar um pouco mais para acabar, mas queria que o senhor falasse um pouquinho para a gente desse prazo, mas que, de certa forma, é simbólico, não é, professor? Sim, Rafael, o que nós estamos vendo agora é uma falha de gerenciamento de riscos, ou seja, o Titanic afundou há mais de 100 anos e dali surgiu a International Maritime Organization, o SOLAS, que é de sobrevivência, segurança marítima, e as lições foram aprendidas. Porém, um gestor de uma empresa desprezou esses regramentos e se aventurou a levar passageiros para uma atividade negligenciando o gerenciamento de riscos. E o resultado está aí. Então, é algo que nos incomoda bastante, porque a expedição era para visitar o Titanic, que é um símbolo da negligência ao gerenciamento de riscos, e mais de um século depois, há ainda pessoas que não conseguem aprender as lições. Infelizmente, esse dispositivo utilizado, que é um submersível, não é um submarino, ele deveria ter sido submetido a uma análise de classe. Então, o próprio CEO cita algumas vezes algumas sociedades classificadoras reconhecidas pela rigidez de suas regras e fala que ele consegue prover uma segurança superior a dessas categorias reconhecidas. São empresas que, desde a época do Titanic, classificam os navios e embarcações submarinos e dizem se elas estão ok ou não quanto à segurança. Eles não utilizaram esse tipo de análise e ostentam que fazem melhor. E o resultado é esse que nós estamos vendo. Esse submarino poderia ter tido, um submarino ou submersível, na realidade, ele poderia ter, por exemplo, um umbilical, que é o que tem os ROV que estão tentando resgatá-lo. O que é um umbilical? É uma espécie de cabo multifunção de utilidades. Ele leva oxigênio, ele pode levar energia elétrica, pode levar fluidos e pode resgatar através do içamento numa emergência. Mas eles negligenciaram, eles não submeteram à classe, eles alegam ter conhecimentos a mais e desprezam o conhecimento acumulado desde o Titanic até hoje na indústria naval e indústria marítima. Então é lamentável. Agora nós vemos aí barcos de resgate, barcos de serviço da indústria de petróleo e gás, que sabe fazer manobras de resgates, de operações subaquáticas. O Brasil é um dos países mais desenvolvidos nessa área, nós temos vários ROVs nas nossas plataformas de petróleo, mas não é possível fazer o resgate, porque, infelizmente, foram negligenciados os princípios básicos para se expor alguém a um risco, e alegando-se inferências. E mesmo profissionais já experientes na área marítima, mas sem experiência na área de gerenciamento de risco, toparam essa aventura e estão agora pagando um preço caríssimo. Existe alguma manobra que pode ser feita para fazer esse estoque de oxigênio durar mais? Para dar mais tempo para o pessoal tentar encontrar essa embarcação e resgatá-la lá do fundo do mar? Sim, Rafael. Esse submersível ele está numa das 3 posições. Ele está no fundo do mar íntegro e eles estão lutando pela vida, contra a morte, e aí a temperatura é baixíssima, próxima a 0 graus. Então é muito mais provável a morte por hipotermia, porque ela acontece com poucas horas, do que por falta de oxigênio. Além disso, é preciso remover o CO2, né, o dióxido de carbono,
que é exalado pelo ser humano numa cápsula. Imagine a concentração de CO2, pode ser letal, além do vapor d'água. Então, esses sistemas dependem de energia para funcionarem e de filtros que precisam ser renovados em intervalos. Então, se eles estão nessa posição no fundo, essa é a condição: extremamente frio, fome, dificuldades enormes. E também é difícil o sonar encontrá-lo no fundo. Ele pode estar numa reentrância, então o sonar ele emite uma onda de som desses navios de serviço, e essa onda bate como se fosse um eco e retorna, e dando a informação que ali tem a possibilidade de estar ali o submersível. A outra posição que ele poderia estar em flutuação. Então, eles teriam passado por um mau funcionamento e fizeram a operação de flutuação. Ele consegue ficar flutuando, ele libera um peso morto que ele tem e ele automaticamente, de forma natural, ele fica boiando. Porém, essa superfície que fica exposta é muito pequena e, mais uma vez, o radar não consegue detectar como uma agulha no palheiro, ou pior que isso, uma pequena superfície no oceano. A outra posição seria a mais crítica, seria a perda de integridade, quando você tem um rompimento dessa cápsula, e aí você tem como uma lata de refrigerante ela sendo destruída, esmagada por uma questão de falha de pressão, ou a entrada de água, e aí você perde a integridade desse equipamento. Então, é uma dessas três situações. Se eles estiverem lá embaixo, estão com a questão do frio; se eles estiverem flutuando, eles estariam sem a questão do frio, ainda teria problemas com hipotermia, ainda seria frio, mas não como lá embaixo. Então, eles teriam chance de sobreviver enquanto houvesse oxigênio, mas a qualidade do ar ela pode estar tão degradada e eles podem estar fisicamente tão debilitados que, antes mesmo do oxigênio acabar, isso seria razão, sim, para a fatalidade. Ainda tem toda a questão de, caso seja localizado, como retirar essas pessoas, principalmente a questão de pressão. Eles não podem sair de uma pressão, rapidamente mudar de pressão. Então, uma série de detalhes que precisam ser vistos, a condição deles, como abrir essa porta. O ideal seria resgatar e colocar num barco de serviço, na embarcação de serviço são os navios, e aí abrir, né? Então, é uma situação muito crítica e, repito, lamentamos, com a experiência acumulada pela IMO-SOLAS, que é a Organização Internacional de Segurança Marítima, que a gente veja, depois do que aconteceu com o Titanic, um desprezo ao todo o aprendizado de mais de um século. Então, é lamentável. Nós vemos isso também na indústria espacial agora, com certas ousadias, como a gente viu aí um foguete recentemente explodir no ar e ser ostentado com palmas. Isso não é para acontecer desse jeito. A engenharia já evoluiu, estamos no século XXI. É lamentável. Um recado forte para aqueles que se acham capazes de fazer algo na área de gerenciamento de riscos sem estudar, de fato, o gerenciamento de riscos. Engenheiro, só para a gente encerrar, pelo que eu consigo capturar do que o senhor nos traz, relatos, perspectivas, projeções do que está acontecendo com esses 5 passageiros, a chance deles serem encontrados com vida é bastante pequena agora, né? Sim, sob o ponto de vista de resgate, eu sou resgatista também, né? Então, nós procuramos não ver essa parte tão crítica, que a gente sabe que é extrema, e sempre pensar na última esperança, porque há, sim, casos assim de verdadeiros milagres de acontecerem quando você já não espera mais, porque lá tem pessoas treinadas, tem pessoas profissionais da área marítima que podem estar economizando energia, podem estar economizando oxigênio, usando procedimentos favoráveis ao resgate. Então, a gente nunca perde a esperança. Vamos lutar até encontrar as pessoas ou, infelizmente, os seus corpos. Porém, é lamentável a gente assistir isso tudo hoje, sem necessidade, porque poderia, por exemplo, ter um dispositivo com umbilical, que é aquele cabo que não deixaria ele, em hipótese alguma, ficar sem uma conexão direta de comunicação, e poderia ser resgatada por içamento. Mas a nossa expectativa é que agora, com o fim do oxigênio teórico, porque é um cálculo teórico, ele pode ser poupado, é que a gente tenha uma dificuldade extrema, mas não se deve desistir. O resgatista nunca desiste, ele vai até mesmo em busca do corpo, se isso for necessário, pelo menos para um consolo à família.
Bom, nós conversamos com o engenheiro Gerardo Portela, especialista em gerenciamento de riscos e segurança. Muito obrigado mais uma vez pela atenção com a gente aqui e até uma próxima. Muito obrigado, eu que agradeço a oportunidade.